Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 5. As Revelações. Revelam-se alguns segredos, embora o céu continue nublado. Venho das minas de Kelkard, iniciou o segundo indivíduo, certamente um anão, pois além da estatura tinha o sotaque de um. E meu companheiro veio da floresta de Aldaril. Ankar, totalmente admirado ao observar os anéis, perguntou: "O que fazem com esses anéis? Quem os enviou até aqui?", alterando drasticamente sua postura de altivez para a hesitação. Os dois seres misteriosos retiraram os capuzes que cobriam seus rostos e revelaram suas faces. O mais alto, desfazendo a expectativa, era um elfo alto e esguio, de cabelos negros e longos. O mais baixo era realmente um anão, robusto e forte, com barbas e cabelos negros e longos. "Sou Tiarad, senhor", disse o elfo. "E eu sou Dungorf, senhor. Tremil e Nilaf nos enviaram", informou o anão. Para alívio de Ankar, as duas pessoas desconhecidas diante dele faziam parte de sua secreta ordem de magos. Os dois indivíduos eram novos e subordinados dos líderes de Aldaril e Kelkard, imediatos de Ankar, o líder maior da ordem. Sua suspeita foi maior sobre as duas pessoas diante dele quando percebeu os anéis com marcas pentagonais. Anéis dourados, esses, eram símbolos de sua ordem, usados exclusivamente em encontros do grupo. Ankar era o único dos componentes da ordem que usava o anel mesmo quando não estava em um encontro. Exatamente por esse motivo, Ankar agiu de forma estranha e apreensiva quando viu o que os dois carregavam em seus dedos. "Novatos, então?", indagou Ankar, em tom sério. "Sim", respondeu o elfo. "Fomos iniciados recentemente por Tremil e Nilaf", emendou Tiarad, sereno. "Pois tratem de guardar esses anéis", bradou o filho de Elgar rispidamente. "Ninguém, além de mim, deve usar o anel fora de uma reunião. Eles esqueceram desta regra básica?" "Desculpe-me, senhor", lamentou o anão Dungorf. "A ideia foi minha de ficarmos com os anéis. Meu intento era ser facilmente identificado." "Tolice!", resmungou Ankar rudemente. "Já fomos identificados, agora guardem esses anéis." E os dois obedeceram. Ankar gostaria de prevenir que outras pessoas vissem os anéis dos novos membros e suspeitassem de uma provável ligação com ele. Após repreendê-los, Ankar questionou-os o porquê da vinda repentina dos dois. Então o elfo respondeu-lhe: "Trazemos notícias de nossos povoados, senhor." A notícia sobre a competição organizada por seu pai espalhou-se por Nosgor. Nossos líderes, Nalin e Nevitilion, estão envolvidos com o evento, completou o anão Dungorf. "Há uma movimentação muito grande em Aldaril e Kelkard", emendou o elfo. "Dizem que os elfos de Aldaril prepararam seus melhores escultores, e os anões de Kelkard organizaram seus melhores ferreiros. Segundo alguns boatos, Nevitilion e Nalin solicitaram a criação de objetos especiais", completou o anão. "Estamos aqui para informá-lo que descobrimos quais foram os objetos fabricados", disse o elfo, em tom de suspense. "Os artesãos de Aldaril produziram 5 belos arcos, e os ferreiros de Kelkard forjaram 5 lanças e 5 fortes escudos", completou o anão. "Então, o segundo grupo de homens enviados por meu pai deve ter partido para a Floresta dos Elfos, para Aldaril", sussurrou Ankar para si mesmo, após ter escutado o relato de Tiarad e Dungorf.
Acreditamos que esses objetos estão ligados ao Senhor e a seus irmãos. São 5 de cada, assim como vocês, 5. Mestre Nilaf acredita que acontecerá uma luta ou duelo entre vocês. Pelo menos é o que ele suspeita, complementou o anão. Ankar achou muito interessante a notícia trazida pelos 2 mensageiros. Os objetos seriam entregues a ele e seus irmãos. Porém, muitas dúvidas criaram-se em sua mente. Como aconteceriam os tais duelos? Como poderiam utilizar aqueles objetos, irmão contra irmão? As dúvidas eram muitas, entretanto não eram maiores que sua ambição e ansiedade. E soubemos de mais uma coisa, mestre Ankar, disse o anão Dungorf. Algo que o causará indignação, creio eu, complementou o elfo Tiarad. O que é? Digam-me, ordenou Ankar, impaciente. O elfo e o anão entreolharam-se, a fim de decidir quem falaria primeiro. Então Dungorf iniciou. Em Kelkard, correm boatos de que Nalin, senhor dos anões, passará sua sucessão para Sigyn, seu filho primogênito. E em Eldaril, há quem diga que Nevitilion, senhor dos elfos, concederá seu título a seu filho Erongil, dizia o elfo quando foi interrompido por Ankar. Ambos primogênitos, irrompeu Ankar um tanto pensativo. Ankar perguntou a si mesmo, por que elfos e anões pensavam da mesma forma enquanto os humanos pensavam totalmente diferentes? Por que seu pai decidiu criar uma competição para conceder sua sucessão? Será que Elgar não confiava em seu primeiro filho? Qual o motivo para Elgar não ter o escolhido prontamente? Ainda não sabemos dos gigantes e dos dragões, disse Tiarad serenamente. Contudo, na tríade, os humanos são os únicos a escolher seu sucessor assim, por meio de uma competição, complementou o elfo, desajeitado, percebendo que suas palavras estavam começando a perturbar Ankar. A tríade, como conhecida à época, foi a aliança criada entre humanos, elfos e anões, para a troca de conhecimento, costumes e, principalmente, mercadorias. Os 3 povos, desde os primórdios, tinham contato frequente. Quanto aos dragões e gigantes, bem, eles sempre foram bastante reservados. O filho de Elgar ficou com sua mente muito confusa e atormentada. Inúmeros pensamentos se conflitavam sobre o que estava acontecendo e como ele deveria proceder. Ankar sabia que, de certa forma, ele era a razão de seu pai criar a competição. Mas o que lhe incomodava era o fato de seu pai não lhe confiar tal responsabilidade. Por que, afinal, Elgar não acreditava na capacidade de Ankar? A partir daquele momento, o primogênito acreditou cegamente que todas suas ações tinham fundamento. A mágoa em seu peito crescia lentamente. Entretanto, o ódio parecia se sobressair a qualquer emoção. Eles querem competir? Resmungou Ankar secamente. Pois a partir de agora irei competir. A partir de meus próximos passos, meu pai saberá que jamais deveria ter preterido seu primogênito. As palavras de Ankar soaram carregadas de rancor. Tiarad e Dungorf perceberam uma drástica mudança na feição de seu mestre. O primogênito de Elgar estava definitivamente mudado. O resquício de bondade e ternura que restava em seu peito pareceu se esvair ao vento. Obrigado pelas informações, disse Ankar. A partir de agora, minha motivação se renova. Meu pai perceberá que deveria ter confiado em mim. Agora vão, sejam discretos e enviem saudações a seus mestres. Adeus e relembrem a força de seus nomes, completou o primogênito de Elgar, em tom de despedida.
Relembre a força de seu nome, mestre. Despediram-se o elfo e o anão, antes de tomarem a estrada. Sob a noite enluarada do vilarejo, Ankar seguiu para seu descanso, adentrando na escuridão da noite. A revolta começava a dominá-lo. Meu pai me preteriu, pensava ele, enquanto caminhava e recordava-se da mensagem do elfo e do anão. Armas, embate, duelo. O que tudo aquilo significava? Seu pai, Elgar, seria capaz de elaborar um torneio para os filhos enfrentarem-se e demonstrarem força e coragem? Não mais me admirarei, murmurou Ankar para si e para o silêncio da noite. Independente da decisão de Elgar sobre a terceira tarefa, Ankar levava vantagem sobre os irmãos. Informado da inclusão de lança e arco na competição, o primogênito estava preparado. Seus irmãos, possivelmente, seriam pegos desprevenidos com a notícia. Inclusive, Galad, além de surpreso, ficaria bastante desanimado, visto que não possui habilidade alguma com armas. E no final de tudo, sucederei meu pai, como deveria ser desde o princípio, sussurrou Ankar, engolido pelas trevas noturnas. Na casa de Elden, filho de Agnaron, a família de Elgar reuniu-se para descansar. Contudo, antes de repousarem, os 4 irmãos tomavam vinho e conversavam sobre o comportamento do irmão mais velho. O velho andarilho ébrio e maltrapilho passava pela região. Ele parecia ter ficado escutando a conversa do lado de fora. O que está acontecendo com o Ankar? Indagou Artongil, com a face fechada e o copo vazio. Ele aparenta estar mais frio do que nunca. Eu não sei dizer, Artongil, respondeu Galad, prontamente. Mas percebo que ele tem agido mais estranhamente do que o usual, emendou o irmão mais sábio, antes de tomar outro gole de vinho fresco. Ele deveria se casar, bradou Egnaron, o urso, antes de entornar um copo de vinho proporcional a seu tamanho. Basta que uma mulher o acalente para que seus ânimos se estabilizem. Por que aquele infeliz não encontra uma esposa? Será que existe alguma mulher em Nosgor que encare suas manias? Completou o irmão corpulento, antes de soltar uma grande gargalhada. Os 4 irmãos riram dos gracejos de Egnaron, nitidamente embriagado com o suculento vinho produzido nos entornos do vilarejo. Então, Elden, filho de Agnaron, interveio. Está na hora de ir para a cama, pai. O vinho está começando a falar por si só. Quantos destes grandes copos o senhor bebeu? Amanhã o senhor terá uma longa corrida a cavalo pela frente. Sente-se aí, filho, disse Egnaron, cambaleante. Sente-se e tome 1 ou 2 copos deste belo e saboroso vinho. Sinta o aroma das melhores uvas de Nosgor. Acho que levarei um destes para a cama comigo, completou o pai de Elden, apontando para um grande barril de madeira onde era armazenado a bebida. Elden ignorou as palavras ébrias do pai e o conduziu até a cama. Logo, os 3 tios restantes recolheram-se para seus aposentos. As últimas velas de iluminação da casa foram apagadas, e todos adormeceram. O velho andarilho seguiu sua caminhada lenta. Ele parecia estar sem rumo. A noite era plena, e o céu estava cheio de brilhantes estrelas. Elgar caminhou até a casa do neto, Elden, de modo mais lento do que o costume. Ele pensava sobre o dia seguinte, sobre a continuidade de sua competição e os afazeres que deveria cumprir. Contudo, antes de aproximar-se da porta principal da casa que lhe serviria de abrigo, percebeu que todas as tochas de fogo haviam sido apagadas. Então, tratou de entrar sorrateiramente para evitar que as pessoas se acordassem. Entretanto, antes que pudesse mover sua mão em direção à porta,
seu ombro foi tocado de súbito por uma mão vestida com uma luva de couro. Elgar, disse o indivíduo misterioso. Precisamos conversar imediatamente, emendou o sujeito, que, apesar de surgir repentinamente, possuía uma voz leve que transmitia serenidade. O senhor dos humanos, surpreendido, assustou-se com a chegada de tal pessoa. Contudo, após as palavras proferidas pelo indivíduo, Elgar o reconheceu e logo foi estendendo sua mão direita a fim de cumprimentá-lo. Meu amigo Zaros, disse Elgar, animado, você soube da organização de meu evento e veio nos prestigiar? O indivíduo retirou o capuz de sua cabeça e deixou visível sua face. Seus olhos eram esverdeados e seus cabelos dourados eram finos e longos. Suas orelhas eram pontudas, características de sua raça. Zaros era um elfo, o elfo guardião do pergaminho dos deuses. Evento? Indagou Zaros, atônito. Você organizou um evento? Sim, uma competição, mais precisamente, respondeu Elgar, satisfeito. Meus filhos competirão a fim de encontrarem meu sucessor. O elfo fitou o solo com uma feição preocupada. Zaros era muitíssimo sábio e seus pensamentos e raciocínio eram muito mais rápidos do que qualquer outro indivíduo. Ele não tinha certeza, porém, talvez esse fosse o motivo que o tornara guardião do pergaminho. Vamos para um local mais reservado, Elgar, disse o elfo, olhando para os lados, desconfiado. Antes de partir para Goregard, resolvi consultar o pergaminho uma última vez. Eu não pude partir sem que você tivesse conhecimento disso. Você precisa ouvir a inscrição obtida. Agora, completou Zaros, em tom de mistério. Você e o pergaminho novamente? Indagou Elgar, em tom de zombaria. O que há de errado desta vez? Vamos, diga-me. Estamos sós aqui. Todos estão dormindo, bradou o senhor dos humanos, com grande intensidade em sua voz, que acabou sendo repreendido pelo elfo. Shhh, fez o elfo, colocando o dedo indicador sobre a boca. Silêncio, irrompeu Zaros. Não quero ser visto. Vamos para um lugar mais tranquilo. Venha, disse o elfo, parecendo receoso com o entorno. Zaros seguiu em direção ao portal leste do vilarejo de Darlos, de onde ele viera com seu cavalo, diretamente da floresta de Aldaril. Para passar pelos guardas, Zaros esgueirou-se sorrateiramente. Seu cavalo havia ficado em uma mata próxima, escondido. Elgar seguiu o elfo de perto, ainda sem entender o motivo de sua vinda até ali. 2 sentinelas, vigias noturnos que guardavam o entorno do vilarejo de animais selvagens, estavam no caminho até o portão. O elfo esgueirou-se para passar despercebido pelos 2 guardas e gesticulou para que Elgar fizesse o mesmo. Na parte externa do vilarejo, diante do portal leste, Elgar indagou ao elfo o fato de tanta discrição. — O que está acontecendo, Zaros? Perguntou o senhor dos humanos, confuso com o comportamento do elfo. Por que evitar os guardas? Por que precisamos conversar tão reservadamente? Elgar, iniciou o elfo, parecendo mais preocupado do que antes. É sobre este evento. O que há com a competição? Irrompeu Elgar, de forma rude e impaciente. Você deve cancelá-la, disse o elfo, os olhos arregalados e apavorados. Há alguns dias tive um pressentimento. Então surge esta inscrição no pergaminho. São predições de algo grande, Elgar. A mensagem cita uma maldição e um pacto. São sinais evidentes de que a sombra poderá cair sobre nós, meu caro. E eu não gostaria de acreditar nisso, mas sinto que o futuro de todos depende de suas decisões.
Fim do capítulo 5.